Bora lá! Mais um vídeo, mais uma live ao vivo para nós falarmos um pouquinho. Olha, você que faz parte aqui dessa página Riqueza e Sabedoria, você que está aqui comigo nesse momento, nesta hora, você vai ser presenteado porque eu tenho uma mensagem para você legal, tá bom? Muito importante, muito poderosa, muito profunda. E eu quero contar com gente inteligente que vai chegar com a gente aí daqui a pouquinho aí, tá? Todos que estão aqui são pessoas inteligentes, pessoas que fazem parte dessa página, porque não é qualquer pessoa que está em busca aí dessa riqueza e essa sabedoria que nós temos aqui para trazer, tá? Dentro de princípios milenares, tá bom? Da Escritura Sagrada também e principalmente, tá? É bem verdade que essa página não é só para cristão, tá? Essa página é para todos aqueles que querem aprender e ter um pouco mais de sabedoria para poder alcançar o ponto final, que é o quê? A riqueza. Tá bom? E eu quero trazer uma palavra para você. Eu, apóstolo Alessandro, tenho algo para você e eu quero trazer algo que você possa meditar, que venha fazer a sua mente trabalhar, a sua mente funcionar neste momento, tá bom? Eu quero saber onde você está buscando conselhos. Nós vamos falar sobre conselhos aqui. Nós vamos falar sobre conselhos, tá? A diferença de conselhos e palpite e opinião. Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre atenção emocional, tá? Você pode ficar aqui. Olá, Zezel, Deus abençoe você. Obrigado por estar com a gente aí. E você pode já ir compartilhando essa live, tá bom? Tem gente que passa, tem gente que fica, tem gente que não fica, mas nós vamos falar assim mesmo. Por quê? Porque essa live vai ficar aqui por um tempo e também essa live vai ser salva, tá bom? Então, por isso que eu quero convidar você para ficar atento. Nós vamos tomar uma aguinha, porque ninguém é de ferro e todo mundo tem sede e a minha garganta também seca, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar, né, a falar um pouquinho aqui, tá bom? E para isso, é necessário você ter a sua atenção, tá, redobrada naquilo que nós vamos dizer aqui, nós vamos falar aqui, gente, tá? Porque essa live, as lives no Instagram, geralmente, ela é diferente das outras lives de outras redes sociais, né? E como nós estamos fazendo aqui há pouco tempo essas lives aqui, tá? A gente de vez em quando tem uma dificuldadezinha, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso, aprendendo a mexer com isso, tá bom? Até porque a nossa intenção é que você saia dessas lives com a sua mente diferente, a sua mente transformada, a sua mente vencedora, a sua mente guerreira, tá bom? E nós vamos entrar em algo aqui, tá certo? Mas para isso eu quero já deixar um texto aqui, tá? Lembrando, gente, deixa eu falar uma coisa para você, todos que não acompanham a gente aqui no canal Riqueza e Sabedoria, seja através do Instagram, seja através do YouTube, tá? Que os nossos canais não são específicos só para quem é cristão, tá bom? Esse canal é específico só para quem é cristão? Não, é para todos, é um canal aberto a todos, é uma página aberta a todos, para aqueles que querem saber, tá? Aquilo que nós temos para trazer a respeito de riqueza e sabedoria. Quem tem acompanhado aqui a nossa página, tá bom? Tem curtido aí algumas postagens nossas. Ontem é para nós estarmos aqui, não acabamos não estando porque tivemos um compromisso, tá? Em cima da hora surgiu e eu acabei não conseguindo, tá? Tempo hábil para chegar aqui e fazer conforme o horário que havia sido estabelecido. É complicado, né? Sempre acontecem alguns imprevistos e a gente tem dificuldade. Então eu queria convidar você. Lá em Provérbios de Salomão. Quem era Salomão? Provérbios de Salomão. Salomão era um dos homens mais ricos, se não o mais rico que já existiu, né? Segundo a própria Bíblia, não existiria outro mais rico do que Salomão. Então Salomão era um homem, e ainda até hoje é considerado o homem mais rico do mundo, tá? Em tudo que ele tinha, em tudo que ele conquistou, em tudo que ele adquiriu, Salomão era considerado o homem mais rico do mundo. Tá? Então, esse Salomão, ele alcançou algo que muitas pessoas não têm interesse, tá, em buscar. Ele queria sabedoria, ele queria conhecimento. Quando ele assume o reinado de Israel, tá, depois da morte do seu pai Davi, Salomão assume o reinado de Israel em um estado um pouco crítico, tá? E algumas missões, algumas coisas que seriam delegadas para Salomão, seriam delegadas por conta de toda a história do seu pai, tudo que seu pai viveu, quem era o pai dele para Deus, tá? Quem era Salomão para Deus, quem era Davi para Deus. E aí, esse contexto histórico de Davi
iria influenciar diretamente na vida deste homem chamado Salomão. E Salomão, ele foi considerado o homem, e ainda é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Tá certo? E Salomão adquiriu riqueza e sabedoria. Tá? Mas para isso ele buscou de Deus algo. Quando ele estava para assumir o trono de Israel, ele ora a Deus e Deus, Tiago Batista, boa noite meu filho, e pede a Deus sabedoria e conhecimento. Tá bom? Só que presta atenção que tudo aquilo que é manifestado no externo, primeiro eu já falei isso aqui um monte de vezes, precisa ser criado no interno. Tudo que é manifestado no externo, ele é criado, tá, no interno, ou seja, tudo que é manifestado fora é criado dentro. Não existe possibilidade de nada se manifestar fora do homem que não tenha sido criado dentro dele. Tá? Até as coisas más, até as coisas ruins, os maus pensamentos, até os pecados, os erros, as falhas, primeiro, ele é gerado dentro do homem e manifestado fora. Então tudo que é criado dentro é manifestado fora. Então, na realidade, qual é a maior riqueza que Salomão adquiriu? Não foi o tesouro, não foi o ouro, não foi a prata, não foi as conquistas, não foi as mulheres, né, que ele tinha, não foi o palácio, não foi a cadeira, não foi o trono. A maior riqueza que Salomão tinha era sabedoria e conhecimento. A união dos dois, sabedoria e conhecimento. Sabedoria se pede a Deus, sabedoria muitas vezes, né, todo sábio, muitas vezes é sábio por conta da vivência da vida dele, das experiências que ele enfrentou, de tudo que ele passou, certo? Mas o conhecimento cabe eu buscar. Quando se trata, né, do espiritual, tá bom? Aguiar, Binati, tudo bem? Deus abençoe, fica com a gente aí. Quando se trata do espiritual, então a sabedoria e o conhecimento era a maior riqueza que Salomão tinha. E a sabedoria e o conhecimento ainda é a maior riqueza que o homem pode ter. Tá? Muitas pessoas, quando vê Jesus falando assim para os discípulos, tá? Quando Judas questiona Jesus, dizendo, Jesus, esse óleo que essa mulher derramou, esse bálsamo é muito caro, é muito desperdício, poderia vender tudo aqui e distribuir para os pobres. E Jesus fala assim, os pobres sempre terei convosco. Jesus não está falando de pobre de bolso, pobre financeiramente. Por quê? Porque a pobreza não começa externo, a pobreza começa dentro. Tudo que é manifestado fora, primeiro começou dentro, é criado dentro. Então, a pobreza, o que é a pobreza? A pobreza muitas vezes está relacionada à falta de conhecimento, tá? De mente pobre, mente infrutífera, mentes que não produzem nada. Então, mentes que não produzem nada, não manifestam nada. Então, ou produzem pouco e manifestam pouco. Essas pessoas, no mundo espiritual, até mesmo no conceito intelectual e no conceito mental, são pessoas consideradas pobres mentalmente, ok? Então, a maior riqueza do ser humano não está no bolso, não está no banco, não está nos bens, não está... A riqueza maior do homem é o quê? Conhecimento e sabedoria. E isso, certo, que o homem tem que buscar, traz muitas vezes para o homem o quê? O reflexo daquilo que ele conquistou dentro, manifesta fora. Se ele conquista sabedoria e se ele conquista conhecimento, obviamente que fora dele vai manifestar o resultado relacionado também a essa riqueza a qual ele está tanto buscando. O problema é que nós muitas vezes focamos no final, tá? No resultado, e não focamos na busca pelo resultado. O que eu tenho que fazer para buscar esse resultado? O que eu preciso fazer para ter resultado? Tá? Muitas pessoas, quando olham, né, a mente das pessoas, de muitas pessoas, são tão pobres, e quando ela é uma pessoa bem-sucedida, quando ela observa uma pessoa que tem condições, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa próspera, o que ela pensa? Eu queria ter o que ele tem. Eu queria esse sucesso que ele tem. Tá? Dificilmente alguém vai pensar assim, o que eu preciso fazer para alcançar esse sucesso? O que eu preciso fazer para ter esse resultado? O que eu preciso fazer para ter isso na minha vida? Ou seja, ou para conquistar algo na minha vida? O que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? Ora, para ganhar dinheiro você só precisa ir no sinal e pedir. Quer queira ou não, alguém uma hora vai passar e vai te dar uma moeda. Certo? O que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? Para ganhar dinheiro, você pode muitas vezes sair pedindo ajuda de alguém. Alguém, uma hora de coração bom, o coração vai te dar dinheiro. Mas, tá? A mente produtiva e a mente que não é pobre, a mente rica, ela não ganha dinheiro, ela conquista dinheiro. E ela não conquista, detalhe, tá? A mente rica não conquista dinheiro de qualquer jeito. A mente rica, ela conquista, tá?
os bens, aquilo que ela precisa conquistar, ela conquista de forma inteligente. Tá? Ela conquista de forma inteligente. De forma inteligente ela alcança, de forma inteligente ela busca, de forma inteligente ela chega. Então não é atropelando, não é fazendo de qualquer jeito, não é agindo de qualquer forma. Uma mente inteligente, ela trabalha de forma produtiva a fim de gerar aquilo que já foi criado dentro dela. Tem muita gente que está gerando fora aquilo que foi criado dentro dela. Tá? Toda a violência que tem fora na vida de uma pessoa é porque foi gerado algo dentro dela primeiro e manifestou fora. Muitas palavras que saem da boca de uma pessoa é porque primeiro foi criado dentro dela para depois sair fora. Já estava dentro dela. Por isso que a transformação do evangelho, ela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque a pessoa sempre há de manifestar o que está dentro dela. Então, se há uma transformação dentro da pessoa, ela vai manifestar o que está dentro dela. Ok? Então, por isso que muitas vezes há uma transformação estética, há uma transformação externa, mas não condiz com aquilo que sai de dentro da pessoa. Não condiz com aquilo que sai de dentro da pessoa, por quê? Porque não houve uma transformação, é muito forte isso aqui, não houve uma transformação, tá, de fora para de dentro para fora, que é a questão do evangelho, ok? Alessandro, por que você está falando de riqueza e sabedoria e você está falando desse canal, essa página de riqueza e sabedoria, mas você fala de Bíblia? Porque não tem como falar de riqueza e de sabedoria se não fosse na Bíblia. Aliás, deixa eu só dar um dado para você aqui, falar algo para você que você não sabe. A maioria das pessoas, mesmo não sendo cristãs, a maioria dos grandes empreendedores, os empresários, as pessoas que hoje são bem-sucedidas em alguma área na sua vida, mesmo não sabendo, elas cumprem alguns princípios bíblicos, mesmo não sabendo. Por quê? Eu sempre digo nas minhas lives. Porque o princípio bíblico tem força. O princípio bíblico tem força. Todo princípio moral, ético, está na Bíblia. E todo princípio moral e ético que está na Bíblia traz crescimento e traz prosperidade. Então não tem como eu vir aqui falar para você sobre conhecimento, tá bom? E sobre riqueza, sobre sabedoria, se eu não automaticamente a minha mente não se lembrar de alguma coisa que está na Bíblia. Por quê? Porque muita gente não sabe, porém a Bíblia é um dos livros que fala mais sobre riqueza e dinheiro, tá, do que qualquer outros livros. Tá? Por quê? Aí que tá. A questão é que o problema do ser humano, tanto é o dinheiro, ele tem problema com o dinheiro do ser humano. Você não sabia disso? Porque o dinheiro, ele é espiritual, o dinheiro, ele é emocional. Então, o dinheiro, ele é complicado. Ele é considerado um Deus porque Jesus disse que não dá para servir aos dois senhores. A única pessoa que Jesus ele considera senhor quando ele está na terra não é nem o diabo, ele está falando do dinheiro. O dinheiro, ele fala, não dá para servir aos dois senhores. Quem é os senhores? Ele está falando do mamon. Mamon está direcionado ao dinheiro, falando do dinheiro. Então, o problema do ser humano é dinheiro. Tanto é que a maioria das críticas contra a igreja é sobre dinheiro. A maioria das críticas contra qualquer coisa é sobre dinheiro. O problema do ser humano é com relação a dinheiro. Ok? Quando é que a pessoa muitas vezes consegue alcançar êxito na sua vida financeira? Você vai falar, administração, legal. Você vai falar assim, fazendo as coisas certas, também legal. Quando? Quando ele é desapegado do dinheiro. Aí, na questão de retorno, o resultado é maior. Você sabia que a Bíblia é tão falada, a Bíblia é um livro tão rico, que a maior riqueza da Bíblia, né, que é citado na Bíblia, são pessoas, investimento de pessoas. Né? Então todo recurso na Bíblia está direcionado a pessoas, todo recurso intelectual, todo recurso emocional, todo recurso moral, todo tipo de recurso bíblico, ele de Deus, escrito pelos homens, pelos profetas, escrito pelos escritores da palavra de Deus, tá? Estão direcionados a pessoas, porque a maior riqueza está em pessoas. Tá? A maior riqueza está em pessoas. Não existe possibilidade alguma de alguém alcançar um nível de excelência, em crescimento, prosperidade. Lembrando que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Eu estou falando de prosperidade porque a pessoa, mas você está falando de prosperidade, já começa a ligar outras coisas, entendeu? Já começa a fazer apontamento, julgamento, tá? A prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Então, quando fala de prosperidade, fala de plenitude. Por que plenitude? Porque a prosperidade envolve muitas coisas além do dinheiro. Certo? Ela não está direcionada ali diretamente à questão de dinheiro, financeira. E aí é onde mora o perigo.
Porque pelo fato da prosperidade muitas vezes não estar ligado diretamente ao dinheiro, então muitas pessoas falam, eu não preciso de dinheiro porque eu só preciso ser próspero. Sim, filho, mas para você ser próspero também precisa de dinheiro. Não dá para ter dinheiro e ser próspero e não dá para ter... Aliás, não dá para ter dinheiro e ser próspero, como não dá para ter próspero e ter dinheiro, sem ter dinheiro também. Ai, meu Deus, é forte isso aqui. Ai, ai, é complicado. Mas é isso. Não há possibilidade alguma de alguém dizer que é próspero se não tiver, tá? Porque a questão da finança, do dinheiro, envolve muitas coisas. Né? Durante esse tempo que eu tenho raciocinado, pensado, estudado, lido, não só lido, e a gente acaba vivendo muitas coisas também na nossa vida, enxergando e vendo muitas coisas relacionadas a experiências de pessoas que falamos, pessoas que cuidamos, pessoas que aconselhamos, pessoas que muitas vezes nós oramos por elas, e a gente vê que a questão financeira, ela influencia e muito na vida de muitas pessoas. Mas muito, muito. Aí a pergunta que não quer calar, para alguém que vai estar assistindo este vídeo é, certo? Para a pergunta que não quer calar, seja sincero, larga a mão de hipocrisia, fala se o dinheiro de qualquer forma não faz falta para você, se o dinheiro não traz para você alegria, pode não trazer a felicidade plena, mas não traz alegria. O dinheiro não pode proporcionar para você um momento de alegria. O dinheiro não pode proporcionar para você uma saída com a sua família, que você pode estar feliz, esquecer um pouco dos problemas, e você possa se divertir, dar uma risada, tá? Passear. O dinheiro não pode proporcionar para você um bom atendimento médico. O dinheiro não pode proporcionar para você, tá? Medicamentos que podem ajudar no seu tratamento. Tá? O dinheiro pode muitas coisas, por isso é considerado um Deus. Só que a questão não é o ter dinheiro, a questão é o dinheiro me ter. A questão não é o possuir dinheiro, a questão é o dinheiro me possuir. Quando as pessoas são possuídas pelo dinheiro, aí mora o perigo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o ter dinheiro que é a raiz de todos os males. Certo? Então eu queria dizer para você aqui que está assistindo este vídeo, neste momento, que você fizesse uma reflexão comigo. Você acha mesmo, de fato, realmente que a Bíblia é um livro que não dá importância a finanças, que não fala de dinheiro? Hã? Mas se a Bíblia é um livro que não fala de finanças e não fala de dinheiro, de recursos financeiros, por que Salomão fala tanto no livro de Provérbios sobre, por exemplo, não ser fiador? Por que Salomão fala tanto no livro de Provérbios sobre você ter conselheiros para você ser aconselhado em várias áreas da sua vida? Por que Salomão fala, então, sobre não poder, não ficarmos devendo nada a ninguém? O que é dever alguma coisa a alguém? Não venha ser religioso e dizer para mim que esse texto está falando somente de dever favor, de dever ajuda. Não é isso. Está falando de um contexto geral. Tá? Então, se a Bíblia é um livro que não há importância no dinheiro, então Jesus não poderia, já que Jesus estava na terra, ter permitido nem sequer que aquela viúva pobre entregasse aquela oferta quando ela ofertou. Que muita gente diz que a oferta da viúva pobre era melhor porque acha que a oferta dela era pouco. Só que a oferta dela era pouco para os ricos que estavam lá. Porém, para ela era tudo que ela tinha. Era a excelência que ela tinha. Era a excelência que ela podia entregar no altar de Deus. A excelência que ela tinha. Então, muitas vezes, Deus não quer que você faça mais do que as pessoas. Ele quer que você faça além daquilo que você pode fazer. Então, muitas vezes, Deus não quer que você entregue mais do que alguém está entregando, porque não é uma competição. Você não está numa competição. Deus quer que você entrega, tá, com o máximo que você puder do seu esforço. O seu melhor e não o melhor dos outros. O seu melhor e não o melhor que os outros. Amém? Então você não pode entregar nada além do que aquilo que é o seu melhor. Não tem como você concorrer ou disputar, né, vamos assim dizer, porque muitas vezes existe uma disputa. Quando você vai entregar algo para Deus, seja de ordem financeira ou ordem espiritual, você achar que você vai poder entregar, entendeu? Mais do que o irmão, porque você quer competir com ele diante de Deus. Não. Você pode se entregar sempre o melhor que você tem, ou mais do que aquilo que você poderia fazer em vista da sua situação atual. Era o que aquela mulher fez, aquela viúva pobre, tá? Onde ela entregou. Então presta atenção nesse canal aqui que é dar dica para você. Nós queremos falar para você que Deus está olhando para o que eu posso fazer além do que eu posso fazer da minha situação. A situação muitas vezes caracteriza que nós podemos fazer menos. E Deus está falando assim, no seu esforço, no seu esforço da situação, o máximo que você puder é o seu melhor. Entendeu? Então é assim.
Então, algumas pessoas, esses tempos atrás, o apóstolo fala e ensina muito a Bíblia, falando bastante da questão financeira. Porque, na realidade, são áreas que Deus direciona mais a gente para falar e ensinar. Não é imposição, é ensinamento. Durante muito tempo, a igreja é criticada, e muitas pessoas elas acabam criticando, não é nem porque elas são contra, é porque elas não entenderam. É porque não explicaram direito, é porque não falaram para ela. Quando você pega o livro do Gênesis, você pega o livro do Gênesis, e Deus ele cria tudo no livro do Gênesis, capítulo 1. No capítulo 2 ele forma, no primeiro ele cria, você percebe que é um planejamento. Deus cria, depois Deus forma. Só que Deus, ele está fazendo tudo com excelência. Nos 6 dias ele faz tudo com excelência, ele faz o seu melhor. E o seu melhor ele faz para quê? Né? Da criação. Ele faz o seu melhor. E o seu melhor, o seu nível de excelência de Deus não está na criação dos céus, na criação da terra, dos mares, dos animais, de tudo que ele criou nos 5 dias. Não. A sua excelência está relacionada ao último dia que ele criou você e eu, né? A imagem e semelhança dele. Ali está a plenitude da excelência de Deus na criação. Ali é a cereja do bolo. Porque ele já havia criado tudo, então ali só faltava alguém para tomar conta, alguém para administrar, alguém para governar. E o que Deus faz? Ele entrega o melhor para o homem. Deus sempre entregou o melhor. Quando Deus foi entregar o lugar para o homem ficar, ele entregou o melhor. Deus, como provedor, como pai, ele sempre quer dar o melhor para o filho. Então, o que eu entendo aqui? Eu primeiro eu preciso ser filho de Deus. Porque quando eu me coloco na posição de filho, o meu pai sempre vai querer me dar o melhor, certo? Primeiro, e segundo, quando eu me coloco como filho, o meu pai, que é o meu Senhor, se torna o meu provedor. Então muita gente não é provido porque não é filho, muita gente não tem o melhor porque não é filho, não se colocou na posição de filho. E o que é se colocar na posição de filho? O que se colocar na posição de filho é obedecer às ordenanças do seu pai, tá? Porque a pior coisa que tem é um filho desobediente. Um filho que é desobediente, ele está automaticamente dizendo, não preciso das dicas, nem das orientações, nem do ensinamento do meu pai, porque eu sei o que eu faço. Eu sei como agir, eu sei o que fazer. Que nada, meu pai não sabe o que ele está falando, mas eu sei. Então, um filho desobediente, basicamente, na sua mente, se trabalha essa questão. Então, como eu me coloco na posição de filho em obediência ao meu pai? O filho é aquele que obedece. Porém, é claro, né? E a gente vai olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver lá no livro do... lá em Mateus, se não me engano, Marcos, que a parábola, né? Lucas, aliás, que fala sobre o filho pródigo, né? O filho pródigo saiu de casa. Beleza, mas ele teve a ideia. Não foi desobediência ao pai, certo? O pai não deu uma ordem para ele. Ali não. Ali foi ele que chegou até o pai, pediu parte da herança e saiu. E o pai deu a parte da herança para ele, certo? Deu a parte para ele. Só que ali não foi o pai que disse, ó, você vai ficar. Não, o pai liberou. Você entendeu? Só que ele não deixou de ser filho. Por que ele não deixou de ser filho? Porque ele viveu o tempo todo na casa do pai. E o tempo todo na casa do pai, ele achou que fora da casa do pai ele poderia ser mais feliz. Mas até ele achar e o pai falar, não vai, fica, é uma coisa. Só que o pai não. O pai falou, tá bom, deu a oportunidade, ele foi. E quando ele voltou para a casa do pai, certo? Ele volta e o pai continua tratando ele como filho. Tá? Então, existem alguns princípios para ser filho, que é o princípio primeiro da salvação. Crer em Jesus, que é o único suficiente Salvador, que ele morreu na cruz do Calvário para poder salvar toda a humanidade. Então, quando eu creio nisso, certo? Quando eu acredito nisso, né? Quando eu sei disso, automaticamente eu me coloco na posição de filho, o pai se prepara para dar o melhor. Agora, primeiro passo para ser filho, crer no Senhor Jesus Cristo, né? Ser salvo através de crer em Cristo e confessá-lo como seu único suficiente Salvador. Segundo passo, obedecer ao Pai. Eu me coloco na posição de filho, mas eu obedeço ao Pai. Como eu coloco, quando eu me coloco na posição de filho e quando eu passo a obedecer meu Pai, eu estou no princípio, volto para o jardim, e no jardim é o Pai que provê o filho. No jardim é o Pai que dá o melhor para o filho. Tá? Então, no jardim, nada era conquistado pela força do braço de Adão, tudo era conquistado por aquilo que Deus já tinha determinado para ele. Porque a única coisa, o único trabalho de Adão, vamos dizer assim, a única coisa que Adão tinha que fazer era obedecer ao pai. Deus deu ordens para Adão, crescer e multiplicar.
certo? É ordem. Qual é a outra? Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus deu ordem para Adão, para permanecer recebendo de Deus o seu melhor, era só obedecer a Deus. Até porque o lugar em que ele estava já era perfeito, ele tinha de tudo, comida do bom do melhor. Pensa na saúde que aquele homem tinha. Afinal de contas, não tinha agrotóxico. Tá? Todos os legumes, todas as verduras ali eram de primeira. Tá? Era tudo bem tratada com as águas do ribeiro, com as águas dos rios, né? Águas puras. Não tinha agrotóxico, não eram águas poluídas. Ele bebia da melhor água, ele comia do melhor fruto. Certo? Ele tinha a única mulher, a mulher mais bonita daquele lugar era dele, até porque só ele estava lá até então. Depois, ele teve suas filhas? Teve, mas até então tudo era perfeito para Adão. Então Deus preparou tudo. Tudo para ele. Então ele só foi provido por Deus até o momento que ele está debaixo da proteção e está como filho, em obediência. Então, ser filho é um, tá? E ser obediente a outro. Então, quando Adão, na realidade, desobedece a Deus, ele não deixa de ser filho. Adão, quando ele sai da presença de Deus, e desobediência a Deus, ele continua sendo filho, porém um filho rebelde. Porque o filho em desobediência é um filho rebelde. Ele não deixa de ser filho, mas continua sendo rebelde. E Deus não sustenta filho rebelde. Deus não sustenta filho rebelde. Filho rebelde, Deus tira do jardim. Deus tira do ambiente da provisão. Filho rebelde, Deus tira do ambiente da provisão. Deus expulsa o filho rebelde do ambiente da provisão, do lugar de santidade, do lugar onde tudo é perfeito. Deus não coloca filho rebelde no lugar perfeito. Deus tira filho que se rebelou dos lugares perfeitos. Foi isso que Deus fez. Você vê como é que são as coisas. A gente vem aqui falar de riqueza e sabedoria e não tem como fugir dos princípios da criação de Deus. Por que tem a ver a riqueza e a sabedoria? Porque muita gente vai vir aqui focando no dinheiro. O dinheiro é a consequência. O dinheiro, na realidade, ele é um resultado. Resultado de primeiro da sua evolução mental, tá? Da sua evolução criativa. Tá? O dinheiro é um resultado de princípios estabelecidos por Deus que estão na palavra. E nós começamos falando de Salomão. Salomão, então ele assume o trono de Israel e ele sabia. Primeiro, Salomão era muito novo, ele era uma criança. Segundo, tá? Salomão sabia que ele não podia decepcionar seu pai, Davi, e muito menos o Deus do seu pai. O que Salomão fez? Ele foi orar a Deus. Ele faz um sacrifício, certo? Oferece ao Senhor e Deus aparece para ele no sacrifício e diz, pede o que você quiser. Por que que? Presta atenção, irmão. Quando Salomão oferece a Deus o sacrifício, ele oferece o seu melhor a Deus. Quando ele oferece o seu melhor a Deus, Deus aparece para ele. Quem dera, irmão. E aí pergunta, pede o que você quiser. E aí muita gente até brinca, pensa que Deus é o gênio da lâmpada, né? Alguém esfregou, ele apareceu, pede o que você quiser, sem direito a 3 pedidos. Não é isso. Só que naquele momento, Deus sabia que o coração de Salomão, Deus queria ver se o coração de Salomão estava preparado para assumir o trono do seu pai. E Salomão pede, quero riqueza e sabedoria. E qual é a atitude de Salomão que está relacionado à riqueza e sabedoria? Qual é a atitude dele? Ele sabia que não dava para governar só ele, sozinho. Ele precisava de pessoas para governar. Sei. Então, presta atenção numa coisa. Deus colocou a terra para o homem governar, mas o homem não consegue governar a terra sozinho. Por quê? Porque o homem só consegue governar si mesmo quando ele tem o controle, quando ele é comandado pelo Espírito Santo de Deus. O seu espírito é comandado por Deus. Eu já falei isso aqui. O espírito do homem, que é acoplado ao Espírito Santo que é acoplado ao Espírito do homem, ele gera comando no seu corpo físico, e o seu corpo físico passa a ser comandado pelo Espírito, certo? Pelo Espírito Santo, e você passa a governar, certo? A primeira coisa é a sua vida. Pois que você governa a sua vida, você governa você, aí você passa a governar o externo, porque tudo começa dentro e não fora. Então o princípio de um governo está em governar a mim mesmo. Para isso, Deus deixou o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, a Bíblia fala sobre os dons do Espírito, né? Pois o dom do Espírito é o fruto do Espírito, né? Você fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paciência, mansidão, longanimidade. Tudo isso é um fruto só. Então, presta atenção, o homem come da árvore do conhecimento, que era um fruto, segundo, né, o que nós aprendemos, certo? E desse fruto ele perde, né, ali o seu contato com Deus, ele se torna rebelde, é expulso do jardim, porém, Deus dá no Espírito Santo no Novo Testamento, e o Espírito Santo tem um fruto chamado fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito está ali, todo o condicionamento necessário para que o homem exerça o governo.
Então o homem não consegue governar nada sozinho, ele precisa do Espírito Santo para governar aquilo que ele precisa governar. E ele precisa do Espírito Santo até para governar a si mesmo. Então uma pessoa sem o Espírito Santo não consegue governar a si mesmo. Uma pessoa sem o Espírito Santo acoplado no seu espírito não consegue governar nada, porque o princípio do governo começa em governar a si mesmo. Eita. O princípio do governo de Deus começa quando o Espírito Santo começa a governar o espírito que está no homem. Então, quando o Espírito Santo de Deus começa a governar o espírito que está no homem, aí sim há um princípio de governo de Deus sobre a vida do homem e o princípio do governo do homem sobre a terra. Olha só como é que funciona essa dinâmica. Essa dinâmica é bem simples. O Espírito Santo de Deus, que governa o espírito do homem, gera um governo, primeiro do céu sobre o homem, e o homem passa a governar a terra sob os princípios do governo do céu. Não tem como fugir disso. E isso é um trabalhar difícil. Não difícil para Deus, difícil concernente à atual época que nós estamos enfrentando, principalmente após a queda e agora, principalmente nessa geração. Por quê? Porque a nossa geração hoje tem muitas opções. E aí complica mais, porque é muito mais fácil ceder às tentações, às opções que a terra te oferece. Por quê? Porque você, apesar de ter o espírito que não é da terra, você tem um corpo que é da terra. Certo? Então o seu corpo que está pisando no chão, o seu corpo que está respirando esse ar, o seu corpo que está dando esse sorriso, o seu corpo que está sentindo o cheiro daqui, o seu corpo, ele é um corpo que é acostumado com esse ambiente terreno. Então tudo relacionado a esse ambiente terreno vai tentar muito mais do que o seu espírito. Da mesma forma, o seu espírito, a qual o Espírito Santo de Deus está introduzido nele, ali, quando você aceita Cristo e você é batizado pelo Espírito, esse Espírito Santo ele tem repulsa, porque o seu Espírito também está acoplado no seu corpo, e aí o seu corpo quer fazer a vontade dessa terra, o seu Espírito quer fazer a vontade do que é do céu, certo? E aí fica uma guerra, uma briga interior. E aonde é essa batalha? Aonde encontra-se a batalha? Na mente. Por isso que o evangelho não transforma aqui, transforma aqui. Por quê? Porque a batalha sempre foi aqui e sempre será na mente. É forte, né? É forte. A batalha sempre será na mente. Então, se você não entender isso, tá? Você nunca vai conseguir viver isso. Por quê? Porque foi explicado de uma forma muito superficial. O que você aprendeu? Se converta a Jesus, vai mudar a sua vida. Como ele vai mudar a minha vida? De que forma? De que jeito? Quando a gente explica as formas de Deus trabalhar, do Espírito Santo trabalhar, da forma da palavra trabalhar, eu disse aqui que o seu espírito, né? O seu espírito é transformado, tá? Depois o seu espírito é transformado, o seu corpo é a última a ser transformada, a sua alma é transformada, né? E o seu corpo, ele é a última coisa a ser transformada. Você, né, talvez não participou dessa aula. Primeiro, a transformação, né? A mente é transformada pela palavra. Não tem como transformar a mente está relacionada à alma. É transformada pela palavra. Então, qual que é o foco? Sempre foi a alma. Eu ganho uma alma para Jesus. Pode ver, não ganho uma vida, ganho uma alma. Quando você fala ganho uma vida, você está falando no princípio, no completo. Quando você está falando ganho uma alma, é muito mais forte, porque ganhar a alma está relacionado à palavra. Transforma. O que transforma o homem é a palavra. Só a transformação, porque a transformação da palavra é na mente. Ok? Então eu preciso saber disso, entender isso. Eu preciso saber disso. Então não tem como, tá? Eu achar que as coisas, que o evangelho é tão simples assim, no sentido da forma que explicaram. O evangelho até então ele é simples. Porém, a forma que ele trabalha é complicado, apesar de você ter uma visão simples do evangelho. Mas muitas pessoas simplificam a ponto de muitas pessoas não entenderem. Simplifica demais. Venha para Jesus, aceita Cristo como um Salvador, sua vida será transformada. Sim, será transformada. De que forma? Como? Por isso que aí, quando começam a ter as batalhas na vida das pessoas, elas não entendem e se afastam, porque elas não entendem mesmo o que está acontecendo. Porque elas não entendem nos ataques, elas não entendem as perseguições, as dores, as decepções, tudo que acontece na vida de um novo convertido. E aí, elas acabam se frustrando, se decepcionando e muitas vezes saem por quê? Porque não há um ensino, né? Não há um discipulado, porque o discipulado que existe hoje muitas vezes não explica essas coisas. O trabalhar de Deus na vida de uma pessoa, como Deus trabalha, quais são as etapas de transformação.
de que forma Deus faz, de que forma Deus age, como o Espírito transforma o ser humano. É necessário saber disso. Se eu não souber disso, obviamente que eu vou, se eu não souber disso, obviamente que eu vou me desviar. Se eu não souber disso, obviamente que eu não vou ficar, não vou permanecer. Pai, Júlia, tudo bem? Deus abençoe. Compartilha esse manto, esse mistério aí, no grupo lá da igreja, faz favor para mim. E é necessário saber disso. Então, as decepções, aquilo que as pessoas enfrentam logo no início da sua conversão, muitas vezes causam um impacto muito grande pelas pessoas não saberem a forma que Deus trabalha na vida do ser humano. Como Deus transforma o ser humano. Tá? Porque há uma complexidade na forma que eles pensam de trabalhar. Certo? Pai, Júlia, Deus abençoe isso, faz aí. Compartilha esse negócio, esse mistério, esse manto aí. Então, olha só para você saber. Então, as pessoas, quando elas sabem, elas falam, agora eu entendi. Elas vão entender a batalha. Irmão, se é uma batalha no campo da mente, como que eu vou batalhar sem saber quais são as armas que o inimigo está usando? Que armas que eu tenho que usar? Como é esse enfrentamento? Em que campo isso está acontecendo? Então, todo soldado ele tem que saber tudo sobre as batalhas que ele vai enfrentar. E na igreja não é diferente. Então, quando você vem para a igreja, aceita Cristo, e você entra numa vida cristã com Deus, é necessário você saber tudo sobre aquilo que você está, as batalhas que você está enfrentando. Se você não souber, Joel Smith, Deus abençoe. Se você não souber como funciona essa batalha na sua mente, você vai simplesmente desanimar. Então existe uma batalha diária na mente da pessoa. As batalhas que existem, as coisas que acontecem fora do homem, tá, são resultados daquilo que acontece na mente, do que acontece dentro. Tá? E eu já dei essa aula, eu falei do subconsciente. O seu subconsciente é a grande parte. O seu subconsciente é a grande parte da sua mente, né? O subconsciente é a grande parte da sua cabeça, do seu cérebro. E ele está ali para atrapalhar você em tudo. Ao mesmo tempo que ele te protege, ele te atrapalha, porque ele coloca medo. O seu subconsciente traz... Você sabia que tem muitos sonhos, tá? Existem sonhos que são revelações, mas existem sonhos que você sonha por causa do seu subconsciente, por causa da armazenagem das informações. Porque tudo que a minha mente armazena, tá? E ela vai direto pro meu subconsciente. Quando vai direto pro meu subconsciente quer me proteger. Então, muitas vezes, é muito mais fácil eu falar não do que falar sim, porque o não é a proteção. Isso não quer dizer que você vai ter que falar mais não na sua vida do que sim. O não, ele é a proteção, muitas vezes, o não para quem fala não. O não, muitas vezes, é proteção até para aquele que recebe o não. Tá? O não, muitas vezes, é a proteção até para as pessoas que recebem o não. Então, as pessoas que recebem o não também estão sendo protegidas pelo não de alguém que deu não. E aí, nós, muitas vezes, achamos que vamos fazer mais bem falando sim do que não. Porém, voltando na questão da mente, da mentalidade do homem, nós começamos falando de Salomão, olha só que legal. Mas não está fugindo, por quê? Porque Salomão era um homem sábio e em conhecimento e sabedoria, certo? Ele é muito sábio. Então, Salomão não está fora do que eu estou dizendo aqui. Então, preste atenção como que é as coisas. Ao mesmo tempo que a sua mente ela é protegida pelo seu subconsciente, o seu subconsciente também te atrapalha. Por quê? Certo? O seu subconsciente, ele sempre vai gerar uma informação, ó, lembra que aconteceu isso? Ah, a pessoa vai ter... A mulher quer ser mãe, tá? Aí, de repente, ela não, né, casou, quer ter filho, mas ela já vem de trauma que ela perdeu o filho. Automaticamente, o seu subconsciente fala assim, você tem certeza? É isso mesmo que você quer? Cuidado, você já perdeu 2. E esse subconsciente, irmão, ele vai trabalhar, esse subconsciente, subconsciente, ele é muito mais do que o consciente. Aproximadamente 90% é o subconsciente da sua mente. Então ele tem mais força. E aonde é que o Espírito Santo trabalha na mente das pessoas? Não é no subconsciente, ele trabalha na mente, porém ele vai trabalhar no consciente. E o consciente, ele vai ter força sobre o subconsciente, por quê? Porque o Espírito Santo trabalha nele e vai usar o subconsciente a seu favor, não contra você. Por quê? Porque o seu subconsciente, quando trouxer uma mensagem negativa, como que essas mensagens negativas são armazenadas na minha mente? Tá? Porque você tem memória fotográfica de situações que aconteceram na sua vida,
Você ouviu coisas que ficaram gravadas no seu subconsciente, você viu coisas que ficaram gravadas no seu subconsciente, certo? Você ouviu e você viu, certo? Então, são informações que são cravadas no seu subconsciente aí. Essas informações, elas podem servir tanto para te travar como fazer você evoluir. Vai depender de como é trabalhado o seu consciente. Então, quando o seu consciente quer menos, irmão, ele está fortalecido, ele vai pegar essa informação do seu subconsciente e vai trabalhar ao favor. Ele vai gerar em você, ele vai gerar em você fé. Ele vai gerar em você, não, eu vou acreditar. Por quê? Porque por mais que o meu subconsciente está me trazendo uma informação negativa, eu vou pegar essa informação negativa que o meu subconsciente está trazendo para mim, eu vou trabalhar em cima da onde eu errei, que aconteceu isso, para que não aconteça mais isso. De que forma que foi? Eu vou analisar aquilo. Eu não vou automaticamente falar um não para as novas oportunidades. Eu não vou automaticamente dizer assim, não vai dar certo. Eu não vou automaticamente, não vou nem tentar. Não, eu vou pegar aquela informação, eu vou trazer para o meu consciente, eu vou analisar as possibilidades, eu vou ver aonde foi que eu vi, eu vou ver como aconteceu a minha última decepção, eu vou pegar todos os dados e vou criar ali novos dados em cima dos dados que eu já tive, e aí eu vou pegar, e em cima disso eu vou pegar essa nova oportunidade, eu vou acreditar e eu vou para cima, e vou conseguir. Se der errado de novo você... Existe uma frase muito falada por um rapaz que eu admiro muito, né? Um coach que eu admiro muito, que é o Paulo Marçal, que ele fala que nós nunca perdemos, tá? Nós nunca perdemos, tá? Nós sempre aprendemos, né? A gente só ganha. Você nunca perde, você sempre ganha. Por quê? Porque por mais que você perdeu, você não perdeu, você aprendeu. Ou você aprende ou você ganha, você nunca perde. Entendeu? É isso. Ou você aprende ou você ganha, você nunca perde. Então eu tenho que pegar daquilo que... Tá? O que Deus fez? Você fala assim, mas me cita um exemplo. Deus sempre deu a oportunidade de recomeço. Então o homem peca, Deus vai lá, certo? Deus manda o dilúvio e recomeça através da família de Noé. Ok? Então Deus é Deus de recomeço. Deus recomeçou tudo. Tá? Aí o homem, de lá para cá, depois da família de Noé, o homem continua pecando, continua falhando, continua errando. Deus envia Jesus para morrer por você, para você ser salvo, e apresenta o reino. Deus de novo dando oportunidade para o homem, de novo. Então Deus é Deus de recomeço. Deus poderia não fazer? Poderia. A mentalidade do homem, deixa eu falar algo para você aqui forte. A mentalidade do homem, ela é uma mentalidade que tem que ser, tá, a mente de Cristo. E a mente de Cristo é igual à mente de Deus. E a mente de Deus é uma mente que não desiste, independente da circunstância. Tá? Olha a alegria de Deus. Eu já falei isso aqui para vocês. Olha a alegria de Deus. Deus, no princípio, criou Deus céus e terra. E a terra se tornou sem forma vazia no texto original, e a terra se tornou sem forma vazia. Ela não era, ela se tornou, porque Deus não cria nada sem forma e vazio. Deus cria perfeito. Beleza. Só que olha a alegria de Deus, quando ele começa a dizer, e viu Deus que era bom, alegre, feliz, e viu Deus que era bom, alegre, feliz, e viu Deus que era bom. Deus ficou tão feliz com o que ele criou, que no sétimo dia ele falou, não vou nem trabalhar, vou descansar. Deus nem quis trabalhar, falou, vou descansar no sétimo dia. Por quê? Porque ele viu que tudo que ele criou era bom. E o Dete, boa noite, Deus abençoe, fica com a gente aí. Continua, compartilha essa live aí. Salva. Tudo que Deus criou era bom, então Deus ficou feliz. Mas eu já havia criado tudo uma vez. Eu já havia criado tudo, né? Eu já havia criado, então Deus está recriando. E quando Deus recria, ele está feliz de recriar uma coisa que ele já havia criado, já havia sido destruído. Então por que muitas vezes você não vai recomeçar? Por que muitas vezes você não vai refazer planos? Por que muitas vezes você não vai de novo tentar? Por que muitas vezes você não vai insistir naquilo que deu errado? Por quê? Por que você não vai? Se Deus é um Deus que insiste, insistiu com você, insistiu comigo, está insistindo com você até hoje. E olha que você não merece, mas está insistindo. E olha que não merece, mas está insistindo. Então a gente precisa entender isso. Mas esse versículo que eu li aqui no capítulo 11 de Provérbios 11, 14, fala que na multidão dos conselhos a sabedoria. Então Salomão, ele tinha conselheiros. Apesar de ser sábio em conhecimento e ter sabedoria, ele tinha conselheiros, irmão, porque ele não era o dono da verdade. Salomão tinha conselheiros.
Então por isso que Salomão fala no capítulo 11, no versículo 14, que na multidão dos conselhos há sabedoria. As pessoas muitas vezes são orgulhosas. Você sabia que, deixa eu falar para você, o diabo é o próprio orgulho, tá? O diabo é o pai da mentira, sim. Então o pai da mentira chama-se orgulho. Então se o diabo tivesse um sobrenome, seria Lúcifer Orgulho, tá? Lúcifer, Satanás, Orgulho. Por quê? Porque ele é o próprio orgulho. Só uma pessoa que tem esse princípio de orgulho, ele não pede ajuda para as pessoas, ele não conversa com ninguém, ele acha que ele sabe tudo, e ele muitas vezes não quer instrução de ninguém, porque ele é orgulhoso. Ah, eu tenho Deus. Sabia que a maioria dos cristãos muitas vezes são orgulhosos? Eu não preciso do homem, eu não preciso de ninguém, eu preciso de Deus. Eu não preciso ouvir ninguém, eu preciso de Deus. Eu não preciso de conselho de ninguém, eu preciso de Deus. Filho, deixa eu falar uma coisa para você. Deus usa pessoas na terra. Ou você se esqueceu que todo o princípio da palavra de Deus está direcionado a pessoas? Ah, está direcionado a Deus. Sim, a Deus, mas através de pessoas, gente. Para com isso, raciocina, pensa. Como você acha que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, se ele é Espírito? Ele poderia estar porque ele é Espírito? Sim, claro que está. Mas o Espírito, para estar em todo lugar, precisa ter um corpo. E qual é os corpos que Deus usa? O corpo dos homens. Então, da mesma forma que Deus está aqui em Espírito, ele pode estar em Espírito em outra pessoa, em outro lugar. Da mesma forma que Deus está em Espírito na minha vida aqui em Campinas, ele pode estar em Espírito na vida de alguém em São Paulo. Ele pode estar em Espírito na vida de alguém na Bahia. Ele pode estar em Espírito na vida de alguém lá no Rio Grande do Norte. Ele pode estar Espírito na vida de alguém. Então, Deus é Espírito, e Deus sendo Espírito, ele pode estar em todos os lugares, sim, ao mesmo tempo, através de pessoas. Então, Deus sempre vai usar pessoas. Deus sempre vai usar pessoas. Eita, tá forte. Então, a única forma, não porque Deus não tem poder, mas é porque Deus é inteligente, sábio, certo? De dele estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é estando através da vida de pessoas. E Jesus é tão sábio que, se você pensar um pouquinho, por que será que ele fala amar o próximo a si mesmo? É como se ele estivesse dizendo assim, ama o próximo a si mesmo, porque o mesmo Deus que está na sua vida pode estar na vida dele. O mesmo Deus que criou você, criou ele também. E se o Deus que criou você e criou ele também, da mesma forma que ele pode estar usando você, amanhã depois pode estar usando ele também. Amém? Aí você percebe que Jesus sempre está focado no espiritual, irmão. Quem está focado no espiritual entende o que Deus está falando. Quem está focado no espiritual entende o que Deus está dizendo. Então, muitas vezes, quando nós estamos na carne, quando Jesus fala, perdoar o próximo, perdoai, né, 70 vezes 7, fala assim, eu não imagino eu perdoar aquele cara, nada, você está olhando para o físico, irmão, está para o espiritual. Claro que você não vai perdoar ele, mas Jesus está falando do espiritual. E aí, né, a nossa carne tem violência porque é a violência dessa terra. A nossa carne tem ira porque a ira é uma cultura dessa terra, né? Certo? A terra ficou contaminada, certo? Ficou contaminada. E aí nós se tornamos uma cópia de uma matriz denegrida. Se tornamos uma cópia de uma matriz adulterada. Nós se tornamos uma cópia de uma matriz que foi totalmente diluída, destruída pelo pecado. Nós nos tornamos uma cópia de uma matriz que se quebrou, que era Adão. É a matriz. Então Deus cria um modelo de homem, que era Adão. Para, através daquele modelo, ele criar uma sociedade, ele criar um povo, ele formar um povo, ele formar filhos. O sonho de Deus é ter muitos filhos. Sabia disso? Se alguém perguntar, pastor, qual que é o sonho de Deus? Ter muitos filhos para morar com ele, habitar com ele. Ou para ele habitar com seus filhos. Porque o maior mistério da Bíblia não é você morar no céu, como muita gente está falando. É Deus vir morar com você na terra. O maior mistério da Bíblia, né, tem muita gente, né, orando a Deus, buscando e feliz da vida porque ele vai morar no céu. Só que ele não vai morar no céu, ele vai simplesmente morar na terra. Deus vai descer para morar com o homem na terra. Isso é um erro, já falado para você. E você acredita nisso. Eu quero ir para o céu. Sim, você vai. Quando você morrer, se Jesus não tiver voltado, você vai passar por essa sala de espera. Ok? Mas lá não é o final. O final vai ser reinar com Cristo na terra. O final vai ser morar com Deus na terra. Então, Salomão tinha uma multidão de conselheiros. Tá? Na multidão dos conselheiros, olha só o versículo 14. 11, cadê? Versículo 11, tá? Cadê? 11, 14. Onde há conselho, onde não há conselho, o povo cai. Mas na multidão dos conselheiros há segurança. Na multidão dos conselheiros há segurança.
Lembra que eu falei no começo? Se o dinheiro não fosse importante, por que Salomão dá tanto conselho? Olha o versículo 15 do capítulo 11 de Provérbios. Tá? 15. Aquele que é fiador de um estranho deve ser esperto para isso. E aquele que odeia a fiança está seguro. Ou seja, aquele que não gosta da fiança. Ou seja, é 1000 vezes melhor você não ser fiador. Ele está aconselhando você não ser fiador de ninguém. O que está falando aqui, gente, de fiador? Está falando de finanças, de não ser fiador, porque está em prejuízo financeiro. Você ser fiador de alguém. Eu nem ia falar sobre isso, mas como está aqui, entendeu? Está aqui, então é assim. Então olha só o que a Bíblia está dizendo assim. Uma mulher, versículo 16, uma mulher graciosa retém a honra, e os homens fortes retêm riquezas. Mulher graciosa retém honra. Uma mulher bonita, uma mulher retém a sua honra, apesar de tudo, chamar a atenção, de ser graciosa, né? A Bíblia, quando fala graciosa, fala de beleza, fala de uma mulher que chama atenção. Apesar de tudo, ela saber quem ela é, de tudo isso, ela retém a sua honra, né? Ela retém a sua honra para não cair no laço do diabo, porque ela sabe que chama atenção, certo? Porém, os homens fortes retêm riqueza, né? Por que os homens fortes retêm riqueza? Que tal? Os homens fortes retêm riqueza. Ó, Lucas! Os homens fortes retêm a riqueza. Porque a riqueza dá segurança, irmão. E quando chega a riqueza, ele vai segurar, porque ela dá segurança e você se torna forte. Forte no princípio de segurança, né? Forte porque está apoiando no dinheiro, não é isso? Porém, vamos voltar no que eu falei, tá? A riqueza está relacionada a conhecimento. Riqueza está relacionada a conhecimento. Muitas vezes a riqueza não está relacionada a dinheiro, está relacionada a conhecimento. Ah, não é, Lucas? Ó, o homem, versículo 17, o homem misericordioso faz o bem para a própria alma, mas aquele que é cruel perturba a sua própria carne. O homem misericordioso faz o bem para a sua própria alma, aquele que é cruel perturba a sua própria alma. Isso aqui é muito forte, porque a gente fica preso, irmãos, né? Meus amigos, irmãos em Cristo, aqueles que não são irmãos também, nós ficamos muito presos na palavra literal. Vamos atentar para a revelação. O homem misericordioso faz bem à própria pessoa. Ou seja, aqui cai naquele princípio de amar o próximo como a si mesmo. Sempre o si mesmo. Por que si mesmo? Vamos inverter o versículo. Ame a si mesmo e depois ame o próximo como você se ama. É isso que Jesus está falando. Porque não há para você dar o que você não tem. Se você não tem amor por si mesmo, como você tem amor pelos outros? Não dá para dar o que você não tem. Certo? Não dá para dar o que você não tem. Então, é isso aí. Eu preciso, né, entender isso aqui. Se eu não amo a mim mesmo, como eu vou amar o próximo? Então, é uma entrega. Eu só posso entregar para os outros o que eu tenho. Se eu não tenho amor por mim mesmo, como eu vou amar o próximo? Então, é complicado, né? É complexo para quem não entende. Mas é muito simples para aqueles que estão em espírito. Então, Salomão, ele tinha uma multidão de conselheiros. Nós vamos focar no 11:14, ó. Onde há conselho, onde não há conselho, o povo cai. Mas na multidão dos conselheiros há segurança. Ou seja, na multidão dos conselheiros, ou seja, não é um conselheiro, tem que ter conselheiros. Muitas vezes nós achamos assim, não, Jesus é meu advogado, Jesus é meu pastor, Jesus é meu psicólogo, Jesus é meu tudo. Sim, meu filho, Jesus é seu tudo. Mas você vive na terra, homem. Você vive na terra, homem. O seu espírito tem tudo de Jesus, certo? Mas essa carne sua precisa ter conselhos por perto, porque o seu consciente sabe o que tem que fazer, mas o seu subconsciente está mais forte que o seu consciente, porque o espírito não está tendo, o espírito não está tendo voz, porque quando o espírito vai falar, você entendeu? O seu subconsciente abafa a voz do espírito no seu consciente, e até mesmo o seu subconsciente. E aí você acaba ouvindo mais o seu subconsciente. E é necessário eu entender isso, saber isso. Então não dá, certo? Não tem como, certo? Então pense na batalha. Então a batalha é na mente, batalha é na mente.
A batalha é na mente e eu preciso vencer essa batalha. Se a minha batalha é na mente, eu preciso vencer essa batalha. Como é que eu vou vencer essa batalha? Palavra, porque é a palavra que trabalha na mente. A mente está relacionada à alma. Se a mente está relacionada à alma, não tem como vencer essa batalha. Palavra de dia, palavra de noite, palavra todo dia, palavra toda hora, palavra, 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 palavra e palavra. Eu tenho que estar conectado com Deus na palavra todo dia. Estou fazendo conectado na palavra, tem que fazer não sei o que, conectado na palavra, tem que estar conectado. Só ela pode transformar a minha alma a ponto de eu poder ter riqueza, sabedoria. Então é preciso, gente, eu entender isso aí. Se eu não entender isso, obviamente que aí eu vou ter problema. Por quê? Porque o meu corpo vai dominar as minhas ações. Aquilo que é terreno vai dominar as minhas ações. Gente, é muito forte. Nós estávamos hoje num debate aqui em casa sobre a questão dos 40 anos de Moisés no Egito. 40 anos que Moisés sai do Egito e fica tomando conta das ovelhas do seu sogro Jetro. 40 anos que o povo anda no deserto guiado por Moisés. 40. Jesus, 40 dias de jejum e oração sendo tentado pelo diabo. 40. Elias, 40 dias também. Então presta atenção para você poder entender os ciclos de 40. Que esses ciclos de 40 está falando diretamente da maturidade do homem. E a maturidade do homem também não é só maturidade física, é maturidade espiritual. Tanto que a Bíblia diz que o obreiro não pode ser menino. Por quê? Porque existe um tempo de maturidade, tá? É bem verdade que o tempo de Deus não é o nosso tempo, tá bom? Mas nós precisamos atentar a esses ciclos. Isso é importante, o número é importante na Bíblia. Nós estamos falando sobre isso hoje. Então a Bíblia, para você saber dessas coisas, irmão, é necessário ter estudado, é necessário estudar, não é que está ali à toa, não está ali 40 à toa. Não está 40 anos no deserto à toa, não está 40 dias jejuando à toa. Não está 3 ciclos de 40 na vida de Moisés, 40 anos no Egito, 40 anos tomando conta da ovelha do sogro, e depois mais 40 anos de Moisés muda de estágio e vai tomar conta de milhões de pessoas, porque passou pelos processos 40 e 40. E é muito forte isso. Entendeu? Então, quando a gente atenta para isso aí, a gente vai acabar entendendo algumas coisas da palavra de Deus. Ok? Então era isso. E é isso que eu quero trazer para você aqui, mas quero dizer para você, aliás, que fique atento, porque nós vamos trazer mais conhecimento, mais sabedoria e mais coisa para você. Sobre Salomão, o homem mais rico que já existiu. Tá? Salomão tinha conselheiros. No Antigo Testamento, todo rei tinha conselheiro. Dificilmente um rei não tinha conselheiro no Antigo Testamento. A maioria deles tinha um conselheiro, porque eles precisavam. Então, quando tinha algum problema para se resolver, reúna-se os conselheiros, e vamos saber qual é os conselhos. Gente, presta atenção. A opinião não gera responsabilidade naquele que dá. Agora, aquele que dá conselho tem responsabilidade no que está falando. E a opinião é como se se fosse você fazer isso assim, ele não está nem aí com o resultado. Quem dá opinião não está aí com o que vai acontecer. Ele não se preocupa com se você vai se estrepar, se vai dar errado, se você vai chorar, se você vai sofrer. Quem te dá opinião, ele quer... Muitas vezes quem te dá opinião, ele quer parar com o seu lamúria, com a sua lamúria naquele momento que você está lamuriando para ele. Quem te dá opinião, muitas vezes ele quer você parar de chorar naquele momento que ele está falando com você. Para de chorar, vai, vamos dar sorriso, você está aqui comigo. Se eu fosse você fazer isso. Opinião, ninguém quer ter responsabilidade. Conselho não. O conselho só dá quem é especialista. O conselheiro, por exemplo, a gente tem conselheiro financeiro, um especialista na área de finanças. A gente tem conselheiro na área emocional, um psicólogo, alguém que entende da área emocional. A gente tem conselheiro, então tipo, o conselheiro, opa, chutei a câmera aqui. O conselheiro, ele é especialista, ele não é alguém que está ali para te dar uma opinião. Lembra de Jesus, os discípulos no barco? O que foi que eles fizeram? Os camaradas entendiam de mar. Os camaradas entendiam do mar, entendiam de peixe, entendiam das ondas, entendiam de tudo ali. Só que no meio daquela tempestade existia um especialista em tudo. Quem era especialista em tudo? Jesus. Então vamos acordar quem entende do mar. Mas você sabe, você conhece de mar, Pedro. Tiago, você conhece de mar. Ô João, nós somos pescadores, nós conhecemos de mar. Filho, nós conhecemos de mar. Mas quem foi que fez o mar? Quem criou todas as coisas? Quem foi que fez? Quem foi que se conhece? Quem que sabe dessa tempestade aí? Jesus. Então vamos chamar um especialista. É o especialista que vai resolver o problema. E aí, muitas vezes,
as pessoas elas se prendem a não buscar conselhos para tomar decisões e muitas vezes também, quando resolve querer tomar conselho, não vai tomar conselho, vai tomar palpite de parente, palpite de amigo, palpite de pai, palpite de mãe. E às vezes você acaba confundindo tudo na sua cabeça. Sabe por quê? Porque por mais que são parentes, mais que são amigos, mais que são irmãos, mais irmãs, conviveu com você, pode até te dar um conselho terreno. Só que você não se esqueça que você não é terreno. Você não é só terreno, você é espiritual. E quem é espiritual não busca conselhos terrenos. Busca conselhos espirituais para que o seu espírito comande as suas ações no seu corpo físico. Então é necessário entender isso aí. Como que eu vou buscar conselhos de pessoas que não têm conselhos para me dar? Conselheiros são especialistas. Opinião qualquer um pode dar e a opinião não tem responsabilidade. As pessoas que dão opinião não são responsáveis por aquilo que ela fala. Elas querem ver o pau quebrar, elas não querem nem saber se você vai chorar, elas não querem nem saber se você vai se entristecer, elas não querem nem saber se você vai ser feliz, o que vai acontecer depois. Elas querem aquele momento, tirar ali, aquele momento, um sorriso do seu rosto para você parar de chorar, para você parar de lamuriar, para você parar de sofrer, para você simplesmente parar de falar no ouvido dela. Então ela vai te dar uma opinião. Aí você sorri, a conversa muda, você pega aquela opinião, vai pôr em prática, aí dá tudo errado. Aí o que acontece? Você vai chorar de novo e cadê a pessoa que deu a opinião? Então, irmão, não atente para a opinião dos outros. Você não tem que buscar opinião, você tem que buscar conselho. Na multidão dos conselhos, há sabedoria. Então, quando você entende esse princípio, você evita muita coisa na sua vida. Gustavo, boa noite, tudo bem? Luana, boa noite, fica aí com a gente, compartilha aí, tá bom? Curte, dê o seu... Fala de onde você está falando aí, tá? Escreve de onde você está falando, de que estado, de que lugar, tá bom? Então, quantos de vocês que estão aqui já foi buscar conselhos de pessoa errada e recebeu uma opinião que te prejudicou? Escreve aí. Escreve aí você que já foi buscar conselho de pessoas e você, na verdade, não teve conselho, teve a opinião. E a opinião gerou para você um desconforto. Você teve um prejuízo por causa da opinião dos outros. Porque a opinião é uma coisa, conselho é outra. Opinião qualquer Zé Mané pode te dar. Conselho é especialistas que vão te dar. Certo? Bom, muitas vezes, né, eu me lembro na nossa época, até agora não existe mais isso, mas as pessoas mais jovens procuravam conselhos das pessoas antigas. Por quê? Não procurava conselho de uma pessoa novinha, porque uma pessoa antiga ela já viveu muito, ela já passou por diversas experiências na vida. Ela é uma especialista na vida. Ela se tornou especialista nas vivências, nos traumas, nas decepções. E aí ela vai buscar esses conselhos dessas pessoas mais velhas, ela tem uma palavra, um conselho produtivo, um conselho que vai funcionar. Mas pega uma pessoa que não tem experiência de nada, que não sabe nada, e vai tomar dessas pessoas um conselho. No máximo vai conseguir uma opiniãozinha, chulé, que não vai te dar resultado nenhum. Muito pelo contrário, vai dar resultado negativo. E aí depois quem vai ficar com a consequência da sua decisão pela opinião dos outros é você. Certo? É você. Então é por isso que Salomão, ele tinha conselheiros, e ele diz que onde não tem conselheiros, onde não há conselhos, o povo cai. Quem tem aconselhado você? Escreve aí. Quem é? Você tem um conselheiro? Você tem alguém que pode te aconselhar? De quem você busca conselhos? De quem você tem buscado conselhos? Tem pessoas que estão na igreja e não buscam conselho com seus pastores. Não gosta. Alguns porque não querem incomodar, outros porque realmente eles acham que não devem, não confiam, né? É bem verdade que em alguns lugares, né, é meio complicado, mas ainda assim, uma autoridade sobre a sua vida espiritual, muitas pessoas buscam conselho dos pais. Por que buscam nos pais? Porque os pais são autoridades sobre os filhos. Então, quando se trata de conselhos da vida, que não são conselhos espirituais, os pais são os melhores conselheiros. Quando se trata de conselhos que envolvem a vida, mas envolvem o espiritual, obviamente que os pais já ficam em segundo plano. Por quê? Porque os pais são pais terrenos, mas você tem um pai celestial também, e esse pai celestial com certeza tem um conselho melhor para você. E aonde eu encontro o conselho do meu pai espiritual? Ah, pastor, a Bíblia diz que eu tenho que entrar no meu quarto orar e o pai que está me ouvindo em secreto me honrará em público. Sim, ela diz isso, porém, não se esqueça também que o pai, que é o seu pai terreno, se manifesta através de pessoas, usa pessoas, fala através de pessoas, e você pode também ter um pai na fé, um líder espiritual, um padre, o que quer que seja, que pode muito bem te orientar, um pastor, e te dar um conselho, porque ele é um especialista e é numa área que vai te ajudar. Então muitas pessoas então sofrem em determinadas áreas da sua vida, por isso que esse canal aqui, essa página Riqueza e Sabedoria, tá? Porque não tem sabedoria para buscar o conselho na fonte, no lugar certo.
E conselho você não busca de qualquer um, conselho você busca de especialistas. Especialistas em diversas áreas, especialistas em diversos assuntos, vão te aconselhar a você chegar no nível que Deus tem para a sua vida. Então é necessário você entender esses princípios que eu trouxe aqui nessa noite. Se você não assistiu essa live inteira, se você assistia, ela vai ficar salva aqui nesta página. Mas eu também queria convidar você para ir lá no meu canal, no YouTube, Riqueza e Sabedoria Oficial. Se inscrever no meu canal, que lá tem alguns vídeos legais para você ouvir. Nós temos lá falando sobre, né, os provérbios que trazem prosperidade. Nós temos, tem muita coisa lá no nosso canal, lá no YouTube, Riqueza e Sabedoria Oficial. Convido você para ir lá e você vai ter alguns vídeos interessantíssimos lá, trazendo para você muito conhecimento. E você vai gostar muito. E se fosse você, eu compartilhava com seus amigos, comentava essa live, convidava pessoas para assistir essa live depois que eu encerrar, porque com certeza Deus vai falar com você, tá bom? Então, na multidão dos conselhos, a sabedoria. Deus abençoe a sua vida, fica com Deus e nós voltamos na próxima para falar com você. Eu agradeço a sua presença e digo para você, compartilhe esta live com mais pessoas, tá? Com amigos, manda aí no privado do direct, manda no privado do seu WhatsApp, tá bom? Compartilhe e também se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Se você gostou, escreve aí embaixo, eu gostei, não gostei. Se você não gostou, escreve também, não gostei, não gostei. Você tem liberdade para escrever. Quem gostou, vai lá, Juliana, Juliana não, ó. Júlia, vai lá, ô Jesus amado, sangue de Deus, quase falei em língua aqui, vai lá e compartilha, vai lá, entendeu? E deixa ali o seu recado ali, tá bom? Ok? Vai lá, tá? Fala alguma coisa, escreve alguma coisa aí, tá bom? Comenta isso, é isso que eu queria falar. Comenta aí, deixe seu comentário, o que você achou, se você gostou, você tem liberdade para isso aqui, você tem liberdade. Deixa a sua pergunta, fala sobre qual é a sua curiosidade para nos trazer aqui, sobre algum assunto que você quer ouvir para me trazer na live. Eu quero que você fique à vontade aqui nesse vídeo para você escrever qual é o assunto que você quer que a gente traz aqui nesses canais Riqueza e Sabedoria, tanto no Instagram quanto também no meu YouTube, para Deus abençoar você e vai ser bênção de Deus para a sua vida. Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima em nome do Senhor Jesus.